Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Observe que eu tenho aqui A, esse A está sendo elevado ao logaritmo de B na base A. Então isso aqui é uma potência. Esse A aqui, ele é a base da potência. E esse log de B na base A, ele é o expoente. Tá? O que vocês têm que observar? Que a base do logaritmo ele é igual à base da potência. Quando isso acontecer, o valor é o próprio logaritmando. Então, observe que aqui eu tenho log, aliás, eu tenho 2 elevado a log de 5 na base 2. Então, observe que a base do logaritmo ele é igual à base da potência. Então, o valor é o próprio logaritmando. É igual a 5. Então, aqui eu tenho 7 elevado a log de 4 na base 7. Então, a base do logaritmo é igual à base da potência. Então, o valor é o próprio logaritmando. 5 elevado a log de 7 na base 5. Então, a base do logaritmo ele é igual à base da potência. Então, o valor é o logaritmando. O valor da expressão log de 64 na base 2 menos log de 27 na base 3 é igual a quanto? Bom, então aqui a gente tem duas opções. Ou a gente resolve separadamente cada um desses log, depois substitui, então faz simultaneamente da seguinte maneira. O que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui log de 64 na base 2 menos log de 27 na base 3. Então, já que aqui é a base 2, eu tenho que pegar esse 64 e tentar colocar ele na base 2. Tá? Então, o que nós temos que lembrar aqui? Se eu tiver aqui 64, eu posso colocar na base 2, sendo 2 elevado à sexta potência, que é igual a 64. Então, 2 elevado à sexta potência é 64. Então, fica log de 2 elevado a 6 na base 2. Esse 27 eu posso colocar ele também na base 3, ficando 3 elevado ao cubo. Então, aqui, 3 elevado ao cubo, ele é o valor do 27. Então, o 27 ele fica 3, log de 3 elevado ao cubo na base 3. Então, agora observe que a base do logaritmando é igual à base do logaritmo. Então, o valor aqui é o próprio expoente. Fica 6 menos. A base do logaritmo ele é igual à base do logaritmando, né? Então, a base do logaritmando é igual à base do logaritmo, que é 3. Então, aqui o valor expoente fica 6 menos 3, que é igual a 3. É só lembrar que essa consequência imediata que eu resolvi foi essa aqui. Log de A elevado a N na base A. Então, observe que pela consequência imediata da definição, você tem uma potência aqui no logaritmando, que é o A elevado a N. E a base dessa potência, que é o logaritmando, ele é igual à base do logaritmo. O valor aqui ele é o próprio expoente, que é o valor de n. Então, nesse caso, aqui fica 6 menos 3, que é igual a 3. Então, aqui é a alternativa A, a minha alternativa correta. Bom, na questão 3 aqui, eu tenho log de 16 na base 2 menos log de 32 na base 4. Então, quanto é o valor disso aqui? Bom, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer separadamente. Tá? Então, eu tenho que calcular quanto é o log de 16 na base 2 menos o log de 32 na base 4. Então, eu vou fazer aqui separadamente. O que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui o log de 16 na base 2. Então, esse aqui eu vou resolver por consequência imediata. Esse 16 ele é 2 elevado à quarta potência. Então, fica aqui na base 2. Observe que aqui no logaritmando ele é uma potência agora, que é o valor de 16. E a base dessa potência, que é o 2, ele é igual à base do logaritmo. Então, o valor aqui é o próprio expoente, que é 4. Então, eu já sei que aqui vale 4. Bom, e agora aqui no log de 32 na base 4? Eu vou responder isso aqui por definição.
Tá? Então, por definição, eu vou chamar isso aqui de x. Esse 4 vai lá para o outro lado. Então, vai ficar 4 elevado a x igual a 32. Então, observe que o 32 não tem como colocar na base 4. Então, vou ter que mexer nas duas bases. Então, esse 4 ele é 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar assim. Só para você observar que esse 2 elevado ao quadrado ele é 4 elevado a x. E esse 32 ele é 2 elevado à quinta potência. Aí, o que vai acontecer aqui agora? Observe que as bases são iguais. Então, eu posso muito bem cancelar as bases. Então, sobrou aqui, ó, 2 vezes x, 2x, igual a 5. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Então, x é o valor de log de 32 na base 4. Então, substituindo, o que vai acontecer? Log de 16 na base 2 está aqui. Ele é 4. Menos log de 32 na base 4, log de 16 na base 2 é 4. E o log de 32 na base 4 está aqui, ó. Calculamos que vale 5 sobre 2. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui é uma subtração de frações. O que eu vou fazer aqui? Então, eu faço aqui um traço e calculo o MMC. Então, eu posso muito bem colocar 1 aqui embaixo. Tá? O MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. O que eu faço aqui? Eu pego o MMC, divido. 2 dividido por 1 vai dar 2. E esse resultado eu vou multiplicar com o número de cima. 2 vezes 4, 8. Menos, eu repito, mesma coisa aqui, ó. Divido. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 5 vai dar 5. Então, aqui em cima ficou 8 menos 5, que é igual a 3. Então, aqui minha resposta final é 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 está na minha alternativa B. Bom, nessa questão nós temos assim, ó. Calcule isso aqui. Como é que eu vou ler isso aqui? Calcule o log de... Log, a gente vai ler assim, log do log de 125 na base 5 na base 1 sobre 3. Então, eu tenho que calcular isso aqui. Log do log de 125 na base 5 na base 1 sobre 3. Então, eu vou fazer separadamente. Primeiramente, eu vou calcular o log de 125, aqui do lado. Vou calcular aqui o log de 125 na base 5. Então, aqui, qual é o meu objetivo? Eu pegar esse logaritmando e deixar em forma de potência para que a potência seja o mesmo número da base. Então, se você fazer a fatoração, você vai encontrar esse 125 sendo 5 elevado ao cubo. Então, 125 ele é 5 elevado ao cubo na base 5. Então, observe que o logaritmando ele já ficou igual à base. Já que o logaritmando ficou igual à base, o valor é o próprio expoente, que aqui é 3. Então, posso substituir. Então, log de 125 na base de 5 é 3. Então, fica assim, log de 3 na base 1 sobre 3. Então, aqui, observe que aqui a base é 1/3. E o logaritmando é 3. Então, eu vou ler log de 3 na base 1/3. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu vou resolver por definição. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Ao chamar isso de x, aplicando a definição, esse 1/3 vai lá para o outro lado em forma de... vai ser potência, né? Vai ser a base. Então, vai ficar aqui 1/3 elevado a x, que é igual a 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a minha propriedade de potência. Então, observe que essa propriedade de potência, você vai ter que inverter aqui a base. Então, veja bem. Aqui vai ficar desse jeito. Lembrando, qual é a propriedade que eu vou usar? Essa bem aqui. Ó. Se eu tenho aqui 3, se eu tenho a elevado a menos 1, isso aqui é 1 sobre a. Tá? Então, se eu inverter aqui o sinal, então observe que aqui, ó, eu posso colocar aqui um parêntese. Observe que aqui 1 sobre a é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a 1. Então, eu posso aplicar essa propriedade da seguinte maneira.
observe que aqui é negativo e aqui é positivo. Eu só faço inverter o sinal. Ou seja, aqui é negativo, passa a ser positivo. Aqui é positivo, passa a ser negativo. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Ó. Então, fica aqui 1/3 elevado a x igual. Então, observe aqui. Se eu vou pegar aqui esse 3 e vou inverter a base, inverso de 3 é 1/3. Invertir a base, eu vou inverter o sinal do 3. Lembrando, eu vou inverter o sinal do expoente do 3. Lembrando que esse expoente do 3 ele é um positivo. Ao inverter a base, inverte o sinal, fica -1. Então aqui as bases são iguais, eu posso muito bem cancelar as bases. Então x aqui é igual a -1. E esse -1 está na minha alternativa D. O número real x está o quê? Log de 9/4 na base x é igual a 1/2. Bom, quem é esse número x? Então, eu vou pegar aqui log de 9/4 na base x igual a 1/2. Então, aqui eu vou resolver por definição. Então, observe que a base aqui é x. Esse x vai lá para o outro lado, vai ficar no lugar de 1/2. Então, esse 1/2 ele vai ser o expoente de x. Então, vai ficar aqui x elevado a 1/2 igual a 9/4. Bom, e agora o que é que nós vamos fazer aqui? Então, observe aqui o seguinte. Aqui, o mais conveniente é a gente pegar esse expoente aqui, né? Melhor dizendo, essa potência, que é x elevado a 1/2, e transformar ele para uma radiciação. Porque tem que lembrar o seguinte, quando eu tenho aqui raiz enésima de a elevado a m, isso aqui é a elevado a m sobre n. Tá? Quem está aqui na sombra vai lá para o Sol, quem está aqui no Sol vai lá para a sombra. Só que nesse caso aqui, observe que eu estou com uma potência de expoente fracionário. Então, eu vou aplicar a volta da minha propriedade. Então, se eu tenho aqui uma potência de expoente fracionário, eu transformo em uma radiciação. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Então, eu sei que isso aqui vai se transformar em uma radiciação. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Quem está aqui no Sol, vem aqui para a sombra. E quem está aqui na sombra, vem aqui para o Sol. Então, fica a raiz quadrada de x elevado a 1 igual a 9/4. Porém, observe o seguinte. Quando você tem aqui na radiciação, o índice aqui é 2. Então, você não precisa colocar o valor do índice aqui. Então, fica raiz quadrada de x elevado a 1, a mesma coisa que raiz quadrada de x. Igual a 9/4. Gente, o que vai acontecer agora aqui? Observe que aqui observando aqui o logaritmo se transformou numa equação exponencial, e a equação exponencial acabou que gerou uma equação irracional, que envolve raiz. Então, o que eu tenho que fazer com uma equação irracional? Chega nesse ponto, você vai ter que elevar os dois membros ao quadrado. Tá? Então, elevando aqui os dois membros ao quadrado, vai ficar dessa maneira. Por quê? Depois que você elevar os membros ao quadrado, observe que aqui é a raiz quadrada, como a gente viu agora aqui em cima, né? Elevado ao quadrado. Então, aqui é a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Quando o índice, então isso aqui gera uma potência, quando o índice é igual ao expoente, eu posso cancelar a raiz com o expoente. Então, sobra somente o x. E aqui ficou 9/4, tudo isso elevado ao quadrado. Então, esse 2 vai ser potência do 9. 9 ao quadrado é 81. E esse 2 vai ser potência do 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, aqui o x é igual a 16. Ou seja, tudo isso aqui é a alternativa A, a alternativa correta. Propriedade de logaritmos. Então, essa propriedade 1 é o seguinte. Como é que eu vou ler aqui? Eu tenho aqui log de b vezes c. Então, observe que o logaritmando é um produto, ele é uma multiplicação. Então, quando no logaritmando tiver uma multiplicação,
olha o que vai acontecer. Então aqui eu vou ler log de B vezes C na base A. Então no logaritmando aqui é uma multiplicação. Já que é uma multiplicação, eu vou transformar na soma dos logaritmos. Tá? Era como se eu desmembrasse aqui os dois produtos, né? As duas parcelas dos produtos. Então, ao desmembrar, a base vai ser a mesma para cada um deles. Então, fica log de B na base A, mais log de C na base A. Lembrando que essa propriedade ela não se aplica a somente dois produtos, né? Duas parcelas do produto. Eu posso ter aqui, por exemplo, três parcelas do produto, B vezes C vezes D. Então, log de B vezes C vezes D na base A. Posso ter isso? Posso, sem nenhum problema. Então, como é que eu vou fazer aqui para aplicar essa propriedade no item A, item B e item C? É o seguinte. Observe que aqui eu tenho log de 4 vezes 3 na base 5. Então, aqui, já que é um produto, eu vou desmembrar esse produto e transformar na soma. Olha aqui, eu transformo na soma. Então, fica aqui log de 4 na base 5 mais log de 3 na base 5. Então, aqui eu estou só aplicando a propriedade, não precisa resolver isso aqui. Tá? Nesse caso aqui, na letra B, log de 6 vezes 9 na base 4. Então, observe que no logaritmando, ele é um produto. Quando você tem aqui um produto, você transforma na soma dos logaritmos com a mesma base. Então, aqui fica log de 6 na base 4 mais log de 9 na base 4. Não precisa resolver esses logaritmos. A intenção aqui é a gente aplicar a propriedade. Então, observe que aqui eu tenho log de 2x, que é a mesma coisa que 2 vezes x. Ó. Lembrando que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, na base 7. Então, se no logaritmando é um produto, eu vou desmembrar aqui e transformar na soma de logaritmos, ficando aqui log de 2 na base 7 mais log de x na base 7. Então, aqui eu estou só aplicando essa propriedade de logaritmo. Tranquilo? Bom, no exemplo D aqui, eu tenho log de 11 vezes 9 na base 4. Então, aqui observe que aqui é um produto no logaritmando, então eu vou transformar na soma de logaritmos. Fica aqui log de 11 na base 4 mais log de 9 na base 4. Então, aqui não precisa resolver esse logaritmo, tá? Eu estou só aplicando as propriedades. Então, observe que aqui eu tenho log de y vezes x, né? Que yx é a mesma coisa que y vezes x. Então, aqui no logaritmo eu tenho um produto e eu vou desmembrar esse produto transformando na soma de logaritmo, ficando log de y na base 3 mais log de x na base 3. Na letra F, observe que também eu tenho um produto, só que eu tenho 3 parcelas do produto, que é 3 vezes A vezes x. Então, eu vou desmembrar aqui todo mundo e transformar na soma de logaritmos. Então, eu tenho aqui log de 3 na base 8 mais log de A na base 8 mais log de x na base 8. Então, aqui ficou 3 parcelas de soma de logaritmo. Propriedade 2. Eu tenho aqui log de B sobre C na base A. Então, observe que aqui no logaritmando ele é uma fração, ele é uma divisão. Então, na propriedade 1, só para relembrar aqui, quando eu tenho aqui a propriedade 1, log de B vezes C na base A, eu transformo isso aqui sendo log, vou colocar para cá, olha. Propriedade 1, eu tenho log de B sobre C, log de B vezes C. Na base A, eu tenho aqui a soma, né? Eu tenho um produto de logaritmo, então eu vou fazer um desmembramento aqui. Eu transformo na soma, sendo log de B na base A, mais log de C na base A.
Então, o produto eu transformo na soma. Aqui nessa propriedade, a divisão eu transformo em uma subtração. Tá? Então, aqui com um pequeno detalhe. Observe que aqui, gente, eu tenho uma divisão. Tá? Então, aqui divisão eu vou transformar em uma subtração. Então, um pequeno detalhe. Esse C, ele não pode ser zero, que é justamente o denominador, porque a fração é uma divisão. Então, aqui não pode ter divisão por zero, então o C não pode ser zero. Bom, o que acontece aqui? Então, nesse caso aqui, eu tenho log de 3 sobre 4 na base 2. Então, observe que aí, no logaritmando, ele é uma divisão. Então, vou transformar em uma subtração. É só você lembrar, a divisão tem um traço, então aqui vai ter um traço também, bem aqui no meio. Então, fica aqui log de 3 na base 2 menos log do 4 na base 2. Não precisa eu resolver esse logaritmo, a gente está só aplicando as propriedades. Tá? No item B, eu tenho log de 2 sobre 5 na base 8. Então, aqui é uma divisão, eu transformo na subtração dos logaritmos. Então, aqui fica log de 2 na base 8 menos log de 5 na base 8. Então, só aplicando a propriedade, né, quando você tem o logaritmo aqui na divisão, transformando na subtração. Nesse item C, eu tenho aqui log de 12 sobre 11 na base 16. Então, aqui, o logaritmando ele é uma divisão, então vou transformar na subtração. Fica log de 12 na base 6 menos log de 11 na base 6. Bom, nesses exemplos aqui, eu tenho aqui na letra D o log de 10 sobre 31 na base 7. Então, no logaritmando, ele é uma divisão, transformo na subtração dos logaritmos. Então, aqui fica log de 10 na base 7 menos log de 31 na base 7. No item E, eu tenho aqui log de 9 sobre 7 na base 12. Então, aqui no logaritmando é uma divisão, eu transformo na subtração. Fica log de 9 na base 12 menos log de 7 na base 12. Na letra F, eu tenho log de 7 sobre 5 na base 9. Então, aqui eu transformo na subtração de logaritmo. Fica no log de 7 na base 9 menos log de 5 na base 9.